Portugal comemora este ano, em 2022, 48 anos de democracia, ultrapassando em longevidade o período que antecedeu a democracia, portanto o período de ditadura, primeiro uma ditadura militar e depois uma ditadura constitucional e civil, este último designado de Estado Novo. E portanto no momento em que nós nos aproximamos quase do cinquentenário do regime democrático em Portugal, estamos também a comemorar 20 anos de orçamentos participativos no país. 2 décadas é já tempo suficiente para nós nos debruçarmos e compreendermos as dinâmicas geradas ao longo deste período. Mas para falarmos um pouco sobre isto, vamos lá atrás, à Revolução de 25 de Abril, para saber que país é que nós encontramos, que país é que nós herdamos, depois da Revolução dos Escravos. E o país que nos foi entregue, nessa altura, tinha 3 desígnios essenciais: descolonizar, democratizar e desenvolver. A descolonização, enfim, não é o tema que aqui nos traz, ela está datada, não foi planeada, não foi organizada e, portanto, foi conflituosa. Centremos-nos no essencial, no D do desenvolvimento e no D da democratização. E estas são 2 batalhas essenciais num país que saiu do 25 de Abril, bastante desigual, que tinha que recuperar o atraso muito significativo, estrutural no desenvolvimento e nas condições de vida da população portuguesa, mas também um país que ambicionava o multipartidarismo, uma nova Constituição, defender o parlamentarismo, a liberdade de voto, a liberdade de expressão e, portanto, o D do desenvolvimento e o D da democracia foram assumidos como, digamos, desafios de fundo, estruturais, permanentes para um país como Portugal. Passados estas décadas que nós temos de vivência democrática, é talvez possível dizer que o país vive melhor com o regime democrático que tem, que conseguiu construir, do que o modelo de desenvolvimento e os índices de desenvolvimento que conseguiu alcançar ao longo destas quase 5 décadas. Para este trabalho de desenvolvimento e de democratização do país, há um 4º D que é muito relevante na história portuguesa, que é o D da descentralização. E, portanto, do reforço do poder local, democrático, do governo de proximidade que está ao serviço das populações. E deste ponto de vista, eu devo dizer que o D da democratização foi sobretudo trabalhado por via do legislador e, portanto, das forças políticas, como um D ao serviço do desenvolvimento. Ou seja, a descentralização tem sido sobretudo encarada como uma matéria essencial para modernizar o país e para desenvolver este país. E menos como uma matéria essencial para democratizar a relação com a sociedade. E desse ponto de vista, o legislador, enfim, nos vários trabalhos que tem feito e na produção legislativa que enquadra a ação das autarquias em Portugal, tem sido muito claro. O poder local é o poder de proximidade, para ouvir as pessoas, para tomar as decisões em função do conhecimento que tem e para envolver as pessoas na avaliação dos serviços. E, portanto, em momento algum, no desenvolvimento legislativo feito sobre as autarquias em Portugal, e nós temos alguns marcos muito essenciais sobre esta matéria, em momento algum se aproveitou o processo de centralização como uma oportunidade para aprofundar a participação da população e, portanto, para aprofundar o D da democratização. E por isso eu digo, e volto a repetir, que nestas 5 décadas nós temos, sobretudo, um país mais confortável com o regime democrático que tem do que com o modelo de desenvolvimento, e isso significa também que os atores políticos, os diferentes agentes políticos, partidos políticos com assento parlamentar e outros, nos seus programas eleitorais, tornam muito visível esta dimensão do desenvolvimento como central e menos as preocupações com a manutenção, o acarinhar e o aprofundar do regime democrático. Olhemos então para o desenvolvimento dos orçamentos participativos em Portugal ao longo destas 20 décadas e comecemos pelos objetivos que estes processos estabeleceram. Eles são, digamos, a evidência de um poder autárquico que compreende que o país necessita de aprofundar o seu regime democrático. E quando nós olhamos para esses principais objetivos, os mais consensuais promovidos pelos orçamentos participativos em Portugal, apontam muito para o reforço do diálogo de proximidade, para a participação das populações na tomada de decisão sobre os investimentos públicos em função daquilo que é a disponibilidade orçamental de cada autarquia,
para a criação ou o reforço de uma sociedade mais informada, mais consciente sobre o seu papel e sobre o desenvolvimento das suas comunidades. E, portanto, estes objetivos principais, entre outros, eles são o reconhecimento de que o país não fez o trabalho que deveria ter feito no aprofundamento do regime democrático e, nomeadamente, no aprofundamento da participação dos cidadãos, dando assim corpo à expressão evidente ao desígnio constitucional previsto no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, que estabelece o Estado português como um Estado de Direito democrático, alicerçado nos valores essenciais da democracia e visando o aprofundamento da democracia participativa. Falamos agora sobre o desenvolvimento dos orçamentos participativos em Portugal. Ao longo destes 20 anos, nós conseguimos identificar 4 grandes fases na expansão destes processos. A primeira fase vai de 2002 a 2006 e ela fica marcada pelas primeiras iniciativas, as primeiras experimentações que algumas autarquias levaram a cabo, de processos ainda muito tímidos e, sobretudo, de caráter consultivo, em que as pessoas não podiam decidir os investimentos. Temos uma segunda fase, que começa a ser por volta de 2007 e vai até 2013, e aqui nós vamos encontrar as primeiras iniciativas deliberativas de orçamentos participativos portanto, esta fase surge temporalmente coincidente com o período de forte crise financeira internacional que afetou o Estado português, a capacidade de investimento das autarquias, em que o país esteve também sob a assistência externa da Troika e, portanto, um período marcado por políticas de austeridade e também pela reforma administrativa das freguesias. A terceira fase da expansão dos orçamentos participativos dá-se entre 2014 e 2019 e é sensivelmente coincidente com um mandato autárquico. E aqui é que dá lugar à enorme expansão dos orçamentos participativos deliberativos em Portugal. E esta expansão deve-se a vários fatores. Também ao período de recuperação económica que o país viveu a partir de 2014, 2015, sensivelmente. Ao facto de, nesta altura, o país já ter alguns bons exemplos de casos bem-sucedidos de orçamentos participativos que serviram de inspiração para outras autarquias, mas também à entrada em vigor de uma legislação que estabelecia o limite de mandatos autárquicos e que, durante este período, marcava as primeiras mudanças nos executivos em função da obrigatoriedade dessa lei. E a quarta fase dos orçamentos participativos está ainda em configuração e ela é marcada, sobretudo a partir do ano 2020, pela pandemia, que tem como consequência uma enorme quebra dos processos, e estamos a falar de cerca de 50% dos orçamentos participativos que foram suspensos. Foi também um período, depois em 2021, marcado pelas eleições autárquicas e, portanto, pela tradicional paragem de muitas destas iniciativas e, portanto, esta última fase, a quarta, está ainda em configuração e é para nós importante percebermos durante os próximos anos o que é que vai acontecer, se estes processos vão recuperar ou não. Sabemos, no entanto, que os OPs suspensos na pandemia foram maioritariamente os que tinham maior capacidade orçamental. E isto significa que nós percebemos este dado porque a suspensão dos casos de OP é na ordem dos 50%, enquanto que a suspensão do valor afeto aos orçamentos participativos está na ordem dos 70%. Mas há aqui também, no desenvolvimento dos orçamentos participativos, dois outros elementos que determinam muito as oscilações verificadas. Um é um elemento de origem endógena às próprias autarquias e tem que ver com os executivos que, em anos eleitorais, optaram ou têm optado por suspender estas iniciativas. Mas também por orientação da Comissão Nacional de Eleições, nos últimos 2 períodos eleitorais para as autarquias, fez sair orientações de que os orçamentos participativos representariam um desrespeito pela legislação em vigor que em anos eleitorais deveriam ser suspensos para não serem confundidos com processos de propaganda eleitoral. Falemos agora sobre as escalas e os atores que estão na origem destes orçamentos participativos em Portugal. Os orçamentos participativos entraram no país pela mão dos municípios e expandiram-se a todos os níveis de governo, para as freguesias, para os governos regionais da Madeira e dos Açores e também para o Governo da República. Portugal transformou-se no primeiro país a nível mundial
que de uma forma voluntária, por autodeterminação dos eleitos, conseguiu adotar o orçamento participativo em todos os níveis de governação democrática. Mas este processo não ficou nestas instâncias de governo e conseguiu influenciar outros atores da sociedade portuguesa, públicos e privados, como é o caso de universidades ou instituições de ensino superior, ordens profissionais, empresas municipais, empresas privadas, bem como associações académicas e também escolas públicas. E neste particular, Portugal destaca-se no cenário internacional por ser o país em que há uma maioria de orçamentos participativos promovido por escolas do que por governos locais. Isto deve-se, naturalmente, à iniciativa do Governo da República, que em 2017 criou o orçamento participativo das escolas, que apesar de ser uma iniciativa do Governo, deu origem a 1.500, cerca de 1.500 processos de orçamento participativo em escolas públicas. Relativamente às escalas dos orçamentos participativos, é importante dizer que, de acordo com a análise que nós conseguimos concluir ao longo destas 2 décadas, e pensando em particular nos municípios, a disponibilidade para adotar o orçamento participativo aumenta à medida que aumenta também a dimensão populacional dos territórios, o que significa, por outras palavras, que a propensão para adotar o OP diminui à medida que nós nos vamos aproximando dos municípios com menos densidade ou com menos população. Isto coloca-nos 2 questões, ou pelo menos uma questão essencial sobre a qual nós devemos refletir 20 anos depois. Não apenas sobre quem fez o OP, quem decidiu adotar o OP, mas quem não decidiu, o outro lado da moeda. E quando nós olhamos para o outro lado da moeda, o que é que nós encontramos? Uma maioria de municípios de menor população, e eles são sobretudo situados em alguns distritos, em Viseu, em Santarém, em Porto Alegre, em Évora e no Funchal. E, portanto, aqui lançamos 2 possibilidades para pesquisas futuras. Uma é que os municípios onde a população é menor e, portanto, a proximidade entre os eleitos e as comunidades é supostamente maior, a disponibilidade dos autarcas para adotar o OP é inferior à dinâmica que nós temos observado nos outros territórios. Mas também, olhando para este mapa que acabamos de expor, é que há uma outra hipótese de que os territórios onde se encontram forças políticas mais conservadoras estarão eventualmente também menos disponíveis para adotar o OP. E há um particular nestes 20 anos que é muito relevante deixar claro também. A Coligação Democrática Unitária, portanto o Partido Comunista Português e os Verdes, que governam várias das autarquias em Portugal, com um importante trabalho no regime do poder local, foram os pioneiros na adoção do OP em 2002. Mas a partir de 2009, e de uma forma muito transversal a todas estas autarquias, governadas por esta força política, houve uma certa determinação de suspender todos estes processos. E, portanto, houve uma quebra muito significativa, quase na ordem dos 100%, dos processos liderados pela Coligação Democrática Unitária. Falemos agora de uma outra característica que tem a ver com os tipos de orçamentos participativos desenvolvidos em Portugal. A maioria destes processos é dedicada ao território e, portanto, são os orçamentos participativos territoriais, que permitem que uma comunidade, de um município, de uma freguesia, ou até de outras escalas, como do país ou de uma região, se dediquem a debater, a apresentar propostas e a votar projetos que têm que ver com todas as áreas da vida local que cabem nas competências de um governo que gera esse território. E, portanto, esta é a maioria dos orçamentos participativos. Mas há também em Portugal, ao longo destes anos, muitos processos de orçamento participativo de âmbito sectorial, ou seja, dedicados a grupos de atores, a grupos sociais, maioritariamente os jovens, dentro ou fora da escola, mas também há ações ainda assim pontuais de orçamentos participativos com séniores, e portanto num país que vive um inverno demográfico é também algo bastante relevante e que merece o seu destaque, mas temos também orçamentos participativos dedicados a outros grupos, como funcionários de uma autarquia, ou funcionários de uma empresa,
ou de uma ordem, ou membros de uma ordem profissional. E, portanto, esta enorme diversidade dos orçamentos participativos atoriais leva-nos a dizer que há dois tipos de orçamentos participativos atoriais. Um que se dedica a debater propostas por parte de um grupo de atores e de votar em projetos para si próprios, como sejam os funcionários de uma instituição, mas também o dos orçamentos participativos actoriais, como é o caso dos orçamentos participativos jovens, que se dedicam a apresentar propostas para uma comunidade mais alargada e, portanto, um OP actorial mais comunitário e um OP actorial mais institucional. E há também orçamentos participativos híbridos, como é o caso daqueles que são promovidos pelo Governo Regional da Madeira e do Governo Regional dos Açores, que têm um orçamento participativo geral e que dentro desse tem uma particularidade de afetar uma parte da verba aos mais jovens. E, portanto, são processos híbridos que vão articulando diferentes frentes de atuação. Eu diria que em Portugal, ao fim destes 20 anos, apesar de ser falado em alguns fóruns, em alguns momentos, nós não temos os orçamentos participativos temáticos como encontramos em outros países. Temos orçamentos participativos que em dado momento se dedicam a alguns temas e eles são maioritariamente relacionados com o ambiente, com o desporto, com a saúde, com a cultura, mas não são verdadeiramente temáticos no sentido em que não são apostas de fundo de governo com robustez, quer do ponto de vista da metodologia, quer do ponto de vista das verbas que lhes são afetas. Relativamente aos canais de participação, eu diria que nós temos dois grandes canais, os canais presenciais e os virtuais. Eles são diferentes, são complementares e geram resultados também distintos. E o que é que eu quero dizer com isto? Que os processos de orçamento participativo presencial privilegiam, de acordo com as metodologias que conhecemos, a construção do sentido de comunidade e, portanto, a construção do sentido da ação coletiva. E, portanto, partir dos interesses que muitas vezes são individuais, mas colocar as pessoas em espaço de diálogo para construírem algo em conjunto. Os orçamentos participativos virtuais, de acordo com as plataformas que são comercializadas em Portugal, não permitem a interação entre cidadãos dentro das plataformas. E, portanto, o que está a acontecer é que as plataformas que gerem os orçamentos participativos privilegiam a ação individual, mediada pela tecnologia. E, portanto, não há relação direta, cara a cara, e não há relação entre munícipes dentro da plataforma. Isto significa que as autarquias que utilizam estas abordagens metodológicas e estes canais estão, no essencial, a privilegiar a ação individual, dentro de uma sociedade que por si já é individualista. E, portanto, isto é um fator que deve merecer a devida e a cuidada atenção para que os orçamentos participativos não se transformem em caixas de desejos individuais. Relativamente aos recursos alocados aos orçamentos participativos em Portugal, ao longo destes 20 anos, é possível dizer que os cidadãos e as cidadãs portuguesas decidiram, no geral, um valor próximo dos 219 milhões de euros. 87% deste dinheiro foi disponibilizado pelos municípios. E, portanto, é maioritariamente através dos municípios que as pessoas têm tido a oportunidade de decidir políticas públicas, investimentos públicos. E nos municípios, apesar desta dimensão de verba alocada aos orçamentos participativos, as diferenças são muito significativas. Nós temos municípios que vão desde 10 milhões de euros numa única edição do OP a municípios que dedicam apenas 10 mil euros. Mas temos também nas freguesias intervalos que vão de 1.500 euros até 120 mil euros, ou orçamentos participativos jovens que vão de 5 mil euros a 360 mil euros. O importante refletir aqui, para além dos números, é qual é o peso percentual que este dinheiro tem naquilo que é a capacidade de investimento das autarquias portuguesas. E eu diria que uma parte muito significativa destes processos representa menos de 1% do investimento público. Temos alguns casos excepcionais de autarquias que alocaram verbas que correspondem a 20% ou mesmo a 50% da capacidade anual de investimento que estava disponível. Este indicador, enfim, é um indicador naturalmente sujeito a alguma margem de erro,
tem muito a ver também com a forma como são elaborados os orçamentos, mas é importante cruzar com outro indicador, que é o valor per capita alocado aos orçamentos participativos em cada iniciativa. E isso ajuda-nos a ler o fenómeno de uma outra maneira. Então eu poderia dizer que cerca de 36% dos orçamentos participativos alocou até ao momento cerca de 5 euros por pessoa. Ou seja, cada cidadão nesses territórios, abrangidos por esses OPs, pôde decidir cerca de 5 euros. Cerca de 52% dos orçamentos participativos terá alocado ao longo deste período verbas que vão entre os 5 e os 40 euros por município, por cidadão. E apenas 4 iniciativas de OP destinaram verbas que alcançam o valor superior, igual ou superior, a 110 euros por cidadão. E, portanto, significa que nós estamos a falar, em geral, salvo naturalmente determinadas exceções, de orçamentos participativos que representam verbas ainda assim marginais dentro das autarquias portuguesas. Um outro aspecto importante na história dos orçamentos participativos em Portugal tem que ver com a sua sustentabilidade ou insustentabilidade. E aqui há duas conclusões essenciais a retirar. A primeira é que o número de orçamentos participativos em funcionamento, ativos, diminui à medida que aumenta o número de anos em que estes processos se encontram ativos. E, portanto, isto significa, por outras palavras, de uma forma muito objetiva, que cerca de 70%, um pouco mais do que isto, dos orçamentos participativos em Portugal não vai além de um mandato autárquico, falando no domínio das autarquias. E, portanto, significa que o OP depende naturalmente, é a condição essencial para que ele exista, depende da vontade política, mas essa vontade política muitas das vezes não é suficientemente robusta para que estes processos durem mais do que um mandato, 4 anos. Mas dentro destes, cerca de 70% dos orçamentos participativos, que não vão além de um mandato, nós temos quase 30% que não vão além de um único ano, de uma única edição. E isto deve-nos fazer refletir as razões pelas quais isto acontece. Dentro destes 20 anos, apenas cerca de 3,5%, 4% dos orçamentos participativos alcançaram a duração de 3 a 4 mandatos. Isto remete-nos depois para uma segunda conclusão, que é a seguinte: é que o OP, em muitos casos, foi entendido como um projeto pontual e, portanto, como uma atividade pontual pouco sustentável e com pouca força dentro do próprio Executivo, sem capacidade para se afirmar como um projeto transformador da própria administração e transformador da própria democracia local. Por outras palavras, muitas autarquias transformaram tanto o OP para o colocar a funcionar, de forma a não ter que transformar nada no funcionamento da própria autarquia. Isto leva-nos a concluir que existem um conjunto de condições essenciais para a sustentabilidade dos orçamentos participativos. São 6 condições. A primeira é política, ou seja, sem vontade política, num país que não tem legislação que obriga a fazer um orçamento participativo, não existe um OP sem essa vontade. A segunda é técnica, uma condição técnica, é que mesmo que exista vontade política, é necessário ter uma equipa técnica que seja formada, capacitada, dedicada ao desenvolvimento destes processos. Temos depois uma terceira condição, que é metodológica. As metodologias fazem a diferença e geram resultados diferentes. E nós vemos que a sustentabilidade depende muito também da metodologia destes processos. É o caso dos orçamentos participativos exclusivamente digitais. Não duram mais do que uma edição, 2 no máximo. Há uma quarta dimensão que é orçamental. E o facto de nós termos muitos orçamentos participativos frágeis, suspensos, tem que ver também com a pouca afetação de recursos que lhe foi atribuída, e isso significa que os cidadãos compreenderam que estavam a decidir verbas marginais, e quando se diz a um cidadão que tem 10.000 euros no seu orçamento participativo para decidir as prioridades, nós temos que concluir obrigatoriamente que um cidadão terá prioridades muito mais fortes em verbas superiores a 10.000 euros e, portanto, para encontrarmos uma prioridade que caiba dentro dos 10.000 euros, muitas das vezes nós temos que descer na nossa lista de prioridades. Não é a primeira, não é a segunda, provavelmente é a quinta ou a sexta prioridade que nós temos para o nosso concelho ou para a nossa freguesia, e isso não nos motiva o suficiente para podermos participar. Há uma quinta dimensão, que é comunicacional. As autarquias precisam de investir esforços, recursos e inovação na forma como comunicam com os cidadãos.
A comunicação excessivamente institucional não é mobilizadora numa sociedade carregada de comunicação e de informação. Temos que ser inovadores na forma como comunicamos, como chamamos as pessoas, e esta é uma condição essencial também para a sustentabilidade. E há uma última e uma sexta condição, que é societal. Pode existir vontade política, pode existir um corpo técnico, uma boa metodologia, pode existir uma boa estratégia de comunicação e uma boa afetação de recursos, mas nós temos que ser capazes de transformar o OP de modo a que ele seja apropriado pela sociedade e que a sociedade se aproprie, de facto, deste instrumento de uma forma que o reclama como seu, de maneira a que o OP dependa menos das mudanças nos ciclos eleitorais e dependa menos da instabilidade da vontade política dos eleitos. Se quisermos organizar estas 6 dimensões ou estas 6 condições de sustentabilidade, eu diria que há uma condição de partida, que é política. Há 4 condições de processo, que são técnica, metodológica, orçamental e comunicacional. E há uma condição de chegada, que é aí que nós queremos chegar, que é a condição societal, que é talvez a mais importante para a sustentabilidade destas iniciativas. Para concluirmos esta reflexão sobre 20 anos de orçamentos participativos em Portugal, eu diria que das hesitações iniciais, o país conseguiu aprender e familiarizar-se com o orçamento participativo, ganhou confiança e perdeu o medo relativamente à participação. Todavia, em muitos locais, o OP foi transformado num procedimento, numa prática com pouco dinheiro e marginal no interior da autarquia. Foram contidos os riscos, mas também se matou a inovação. E este quadro ajuda a explicar o porquê de o OP se ter expandido de forma tão significativa. Este cenário, em minha opinião, resulta de um Estado que, por um lado, tem consciência da necessidade de recuperar a confiança dos cidadãos e de melhorar o regime democrático através do aprofundamento da participação, mas é também um Estado que está pouco disponível para se adaptar, para se transformar a estas metodologias e, por isso, algumas autarquias preferiram mudar muito mais o OP, daquilo que é o seu desenho institucional original, do que mudar o próprio funcionamento da autarquia. O OP, enquanto processo transformador da cultura política e democrática dos nossos eleitos e das nossas instituições, teve, assim, em minha opinião, um sucesso contido e não generalizável. O conhecimento que nós temos hoje, acumulado em 20 anos, é muito superior às transformações que foram operadas, que foram alcançadas na cultura institucional e no quadro da atuação tradicional e no modus operandi das autarquias. Os casos de sucesso que nós temos em Portugal, e são bastantes e significativos até no quadro internacional, confirmam o potencial do OP enquanto instrumento de transformação, mas isso significa que ele tem que ser levado a sério. O OP é seguramente a materialização mais evidente do artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, que determina que este é um Estado de Direito democrático que aposta no aprofundamento da democracia participativa. O percurso que o país fez ao longo destes últimos 20 anos deve levar-nos a abrir um debate em Portugal sobre a institucionalização dos orçamentos participativos, sobre a criação de uma legislação nacional sobre esta matéria. Estes 20 anos confirmam que os orçamentos participativos e outras práticas de participação contribuíram para adicionar desigualdades a um país que já é desigual entre o Norte e o Sul, entre o interior e o litoral, entre o continente e as ilhas. Ele agora é também desigual nas possibilidades que dá aos cidadãos de acederem a uma democracia de alta intensidade, a uma democracia mais participativa. E é por isso que nós temos que abrir este debate nos próximos anos em Portugal, com vista à institucionalização destas formas de participação, porque o direito ao exercício de uma cidadania e a uma democracia de alta intensidade não pode depender da morada de cada cidadão. E, portanto, não é pelo facto de alguém morar num território onde existe um orçamento participativo a funcionar que esse direito lhe é cedido, mas se mudar de habitação ou se estivermos a falar de outro cidadão que vive num território onde isso não acontece, perde esse direito à alta intensidade da democracia. Nós temos mesmo que ser capazes, em coletivo, com todos os agentes políticos em Portugal, fazer este debate e encontrar formas de tornar o acesso a esta democracia mais universal no nosso país.